A base do trono do Altíssimo consiste no amor e na justiça. Esses são os dois pilares fundamentais na qual o trono do Altíssimo sobre toda a terra é sustentado. Não existe Deus sem amor e não existe Deus sem justiça. Deus é a personificação do amor e da justiça. Por isso que esses dois pilares fundamentais alicerçam o trono do Todo-Poderoso. Entretanto, ele age em função dessas duas ferramentas fundamentais que sustentam o seu trono. No céu não existe ódio. Toda criatura que tenta fomentar ódio no céu automaticamente é expulso, é excluído. Isso aconteceu com Satanás o diabo. Outra hora não era Satanás o diabo. Outra hora era Lúcifer, que significa cheio de luz. Cheio de luz implica dizer que outra hora ele era uma criatura cheia de luz. E luz representa o quê? Amor, justiça, equidade. Luz representa pacificação, representa tranquilidade, harmonia. Outra hora, Satanás o diabo, como é conhecido atualmente, acarretava todas essas qualidades, porque residia no céu, porque era uma criatura que foi feita para residir no céu, para habitar no céu. Quando despertou uma mínima margem de orgulho no seu coração, desencaminhando assim a terça parte dos anjos, então ele tornou-se Satanás o diabo, o acusador. Satanás o diabo, o acusador. A criatura que causou um caos na terra. Mas antes de causar o caos na terra, causou uma grande rebelião nos céus, aonde só existia até amor e equidade. No período em que ele estava no céu, existia amor, equidade e justiça. E a justiça e o amor é a base do trono do Altíssimo. Quando ele despertou um mínimo sentimento nocivo que comprometesse a estabilidade justa e a estabilidade amorosa daquele meio que todos nós conhecemos como céu, aonde é o esconderijo do Altíssimo, automaticamente ele teve que ser excluído. Ele teve que ser expulso. Entretanto, não foi expulso apenas ele. Juntou-se a todas aquelas outras criaturas que ele havia desencaminhado, que ele havia introduzido uma percentagem de sentimento, de orgulho, de ódio e de rebelião. Todos eles foram expulsos, porque o céu é um lugar onde só tem que existir as bases do trono do Altíssimo, que é o amor e a justiça. Então Deus consiste nisso. O seu trono consiste no amor e na justiça. Deus é o próprio amor e Deus é a própria justiça. E o salmista Davi, ele fez questão de mencionar a base do trono de Deus como a justiça em Salmos capítulo 97, versículo 1 até o 2. E no Novo Testamento, o amor é refletido através da entrega incondicional do próprio Senhor Jesus Cristo. Só para termos uma ideia, Deus depois teve que enviar o seu Filho amado, a fim de morrer de todos nós, para que nós pudéssemos ter a chance de ser salvos. Deus, através do seu Filho, demonstrou o seu amor. O seu maior gesto de amor foi enviando Jesus para morrer a favor de cada um de nós. E Jesus, quando esteve cá na terra, exprimiu-se de forma amorosa, exprimiu o seu amor, a sua fraternidade, a sua paixão, compaixão, piedade, bondade, misericórdia, acima de tudo. Entretanto, Jesus foi a maior
personificação de Deus em forma de amor. A figura de amor demonstrada por Deus reflete-se na presença do Senhor Jesus Cristo. E a sua justiça reflete-se na equidade, no equilíbrio que Deus tem a julgar cada um de nós. Deus, como sendo todo-poderoso, o Altíssimo sobre toda a terra, Ele naturalmente poderia, como um artista plástico que observa a sua arte e não gostou algum pormenor inserido nesta arte, e simplesmente apagar, e voltar a fazer tudo de novo, e voltar a fazer uma coisa diferente. Mas Deus não apagou toda a raça, toda a sua criação do mundo e do céu. Deus não fez isso, mas por que Deus não estalou os dedos simplesmente por ser todo-poderoso e imediatamente todos nós desapareceríamos? Automaticamente os animais, as árvores, as galáxias, tudo que Ele criou desapareceria, porque Ele tem poder suficiente para tal. Mas Ele não fez isso porque Ele é justo. E Ele é uma pessoa equilibrada. Eu sei equilibrar. Entretanto, Deus teve que obedecer à sua justiça e fazer as coisas em função do seu equilíbrio justo, da sua equidade. Assim, enviando o seu Filho amado para nos instruir, para nos orientar, para nos resgatar da mão de Satanás e a posterior fazer as coisas corretamente, a fim de que todos nós tenhamos uma outra chance de ser salvos. Essa é a equidade, esse é o equilíbrio que Deus tem para com todos nós. Portanto, nós temos que ter a consciência disso. Deus é amoroso e justo. E é através da sua justiça e do seu amor que o seu trono subsiste. A base fundamental, conforme eu falei de antemão, a base fundamental do trono do Altíssimo consiste no amor e na justiça. E por Ele ser amoroso e justo, é que todos nós devemos compreender esses dois pilares fundamentais, exprimidos por Deus, e assim então conseguiremos enquadrar num perfil que Deus quer que nós tenhamos, a fim então de sermos salvos quando Deus chegar aqui na terra, então colocar sua justiça em prática e colocar o seu amor em prática. Aliás, o seu amor e a sua justiça já são evidentes desde os primórdios do mundo. Porém, muitos esquecem essa realidade, este fato. Mas como o salmista fomentou em Salmo 97, versículo 1 a 12, que a base do trono do Altíssimo é a justiça, então nós devemos compreender a justiça de Deus, ao invés de começarmos a criticar e não entender exatamente qual é a essência, qual é a personificação de Deus. Devemos entender que Deus é justo e Deus é amoroso. Deus nos ama, mas também é justo. E às vezes as pessoas se perguntam, como é que um Deus tão amoroso permite guerra, permite pestilências, permite mortes, permite desgraças e misérias? Deus é amoroso. E a miséria, as pestilências e as mortes não tem nada a ver com Deus. É resultado da imperfeição criada pelo próprio homem. O homem tomou a sua decisão em fazer aquilo que ele queria fazer, em fazer aquilo que ele sentiu satisfeito em fazer, aquilo que ele achou que poderia completar. Este homem, eu refiro-me a Adão e Eva, genericamente falando, sentiram-se autônomos, acharam que tomando as suas próprias decisões poderiam ser semelhantes a Deus. Foi a decisão de cada um deles, foi a decisão dos nossos primeiros pais que fez com que o mundo tornasse um caos, o mundo se tornasse essa situação difícil, essa situação caótica na qual todos nós vivenciamos. E Deus, por ser justo, não poderia voltar atrás à sua palavra. Simplesmente tinha que obedecer à reação decisiva que Adão e Eva tomaram. Mas Ele é justo. E por ser justo,
permitiu que isso acontecesse, dando assim espaço ao diabo de ainda permanecer até agora, até a altura certa que foi determinado para ele ser julgado e condenado. Mas ainda assim, Deus não isentou o seu amor. Muito pelo contrário, Deus pegou uma parte de si, enviou para o mundo a fim de morrer por cada um de nós. E essa é a maior prova de que Deus de fato, de verdade, é um Deus amoroso. E nós devemos respeitar o amor divino de Deus e a sua justiça. Portanto, falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Partilhem este vídeo, enviem aos amigos, aos familiares, aos colegas, enviem em todas as plataformas digitais. Inscrevam-se a este canal do jovem de boa índole, pai da motivação, terapia espiritual. E eu tenho uma certeza absoluta que ainda que for um, ou dois, ou três, aonde reverse nessas breves considerações que Deus permitiu que o jovem de boa índole, pai da motivação, passasse para vós. Uma excelente quinta-feira para todos vós. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.